Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast do IMC, Instituto Ministério com Crianças, em parceria com a Live Experts. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o nome dela é Sônia Mendes, e a gente vai conversar sobre um assunto muito pertinente, muito presente nas nossas igrejas, nos nossos ministérios infantis, que é a inclusão das crianças com deficiência. Então, a Sônia, ela é uma autoridade nesse assunto, tá? Ela é psicóloga, né, Sônia? Sim. E além da graduação em psicologia, você fez aí várias pós-graduações que eu nem vou falar aqui, senão a gente vai ficar aqui 2 minutos falando, tá? Mas também é mestre, né, em diversidade e inclusão, e também é doutoranda, né, em ciência, tecnologia e inclusão lá na UF, né, Universidade Federal Fluminense, salve Niterói. Então, Sônia, a gente tem vários assuntos aqui para tratar. Eu sei que esse tema é um desafio para as igrejas, né? Qualquer igreja, e também no Ministério Infantil, que é uma outra igreja que acontece simultaneamente dentro da igreja mãe, da igreja grande, né? Ou seja, as líderes do Ministério Infantil recebem sempre crianças, né, com deficiência no ministério delas, e elas não sabem muito bem como lidar com isso, né? E a gente vai esclarecer algumas coisas aqui hoje, né? E eu queria começar te perguntando, Sônia, se você nasceu em lar cristão, como que foi sua conversão, né? Fala um pouquinho sobre isso, para a gente iniciar. Obrigada pelo convite, obrigada ao MC. É uma alegria muito grande estar aqui e começar assim, compartilhando da minha vida, né? Uhum. Eu nasci no lar cristão, meus pais eram líderes ali na Igreja Batista do Meia, é a minha família de origem. Ali eu cresci, me desenvolvi, uma das etapas mais importantes na minha vida e que eu lembro das minhas referências até hoje foi o Ministério Infantil na nossa igreja. Era forte, era marcante, e desde então eu vim desenvolvendo o meu chamado. A minha conversão aconteceu quando eu era criança, né? Nós sabemos que, mesmo estando no ambiente, a conversão é uma experiência individual. Certo. E Deus falou comigo em alguns momentos cruciais. Na infância, Ele falou comigo num culto missionário, onde eu estava na primeira fila com uma amiguinha. Eu acredito que era até um culto para os adultos, e meus pais me levaram. E o pastor Torres pregava a respeito de missões e apresentava a realidade dos missionários. E apresentava o que movia, o que move a nossa existência, né? O amor a Jesus e a qualquer preço e para toda a criatura. E eu entendi. E ali Deus falou comigo e eu aceitei Jesus. E na época, por eu ser uma criança, eu fui recebida do gabinete pastoral e o pastor confirmou ali no gabinete também. Fez algumas perguntas de confirmação, perguntas, né? De confirmação, e foi chave o olhar, né? O olhar do pastoreio. E aí, desde então, eu venho desenvolvendo o que Deus tem me colocado enquanto propósito, né? Que é servi-lo, e como juniores, né? Na União de Juniores eu já desenvolvia em diferentes trabalhos, meus amigos são amigos até hoje. E, enfim, a vida foi seguindo e eu cheguei na adolescência e juventude hoje na vida adulta, graças a Deus, servindo ao meu Senhor. Glória a Deus, Sônia. Então, assim, já tem algumas coisas que a gente pode perceber na história da Sônia. Eu gosto muito de falar da história da pessoa, como exemplo, né? Então, a primeira coisa é que ela nasceu em lar cristão, mas como eu já disse aqui em outros episódios, Deus não tem neto. Tá? Deus só tem filho, tá? Então a Sônia também reforçou, é uma experiência individual, né? Tem que ter esse dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador com a sua boca. Exato. Né? Então é um processo que todos nós precisamos passar. Filho de crente não é crentinho, né? Então só levar o filho para a igreja não é suficiente, a gente precisa realmente ter um trabalho intencional evangelístico. Exatamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção na sua história é que não foi dentro do Ministério Infantil, das 4 paredes do Ministério Infantil, né? Foi um culto no templo dos adultos. Isso. Seus pais te levaram. Não sei se tinham outras crianças ali, talvez estivesse aberto para o Ministério Infantil. E o pastor estava falando de missões, né? Isso. Então é função da igreja passar uma visão missionária para as crianças. Isso também é estratégia evangelística, porque Deus tocou no seu coração por conta do que ele estava falando, e eu entendo assim que
talvez tenha mexido com você, o que o pastor estava falando da renúncia que aqueles missionários estavam vivendo, né, para fazer missões. A gente estava conversando aqui em off. E o que eu acho? Eu acho que se fosse... É uma coisa que não vem dos missionários, é uma coisa que vem de Deus. Porque se fosse só pelos desejos da carne, eles talvez não fizessem missões. Nós fazemos missões porque Deus coloca missões no nosso coração. Né? É o amor pelas almas que ainda não conhecem a Jesus, e você quer ser instrumento nas mãos de Deus naquele processo de conversão de outras pessoas. Né? Então, assim, é uma renúncia, é uma entrega, né? E o amor, eu vejo muito assim a relevância do amor a todas as pessoas. E eu entendi, Caio, que Deus tem este propósito e que eu não estou na vida sem uma finalidade. E o nosso propósito é estar com as pessoas levando o evangelho. Naquele momento que eu entendi, eu já olhava para os meus coleguinhas de uma maneira diferente. Já entendia que eu podia brincar, e eu gosto muito de brincar até hoje. Eu aprendi que eu podia me divertir, que eu podia correr, saltar, mas viver Jesus, ser Jesus. Né? Existem livros chaves que a gente lê até hoje, né? Que Jesus está no meio de nós e apresentá-lo para qualquer criatura. Eu vejo que o amor move, que o amor ele leva a uma transformação, né? Ele transforma essa existência e nos leva a uma prática direta, e não importa a idade. E o testemunho da criança, hoje eu trabalho com crianças, né? E o testemunho da criança ele é firme, até a pergunta da criança ela é profunda. Ela quer chegar a uma resposta que também transforme uma maneira de ver e de viver. Sim. Ela é sincera, né? Muito. A criança é sincera. Amém. Então, essa foi a sua experiência de conversão, e dali você comentou também que você já liderava um grupo de crianças antes mesmo desse momento de conversão. O que acontece? Meu pai ele tem uma força muito grande de liderança, foram umas referências. Minha mãe também é uma referência daquilo que ela fazia. Minha mãe sempre trabalhou na cozinha do Ministério Infantil. Legal. Então ela fazia os lanches, entregava, doava, fazia as escalas. Então eu olhava para minha família e eles eram referências. Eu sei que existem famílias hoje e existem pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu tive. E a partir de então, a liderança é algo que eu entendo que seja meio inato, faz parte do meu temperamento, de influenciar pessoas. E aí, desde pequena, eu vim Você já ajudava lá pelo exemplo da sua mãe, né? Sim. Você já ajudava no Ministério Infantil. E aí... Trabalhei no berçário quando eu era criança. Eles não deixavam, falavam assim, não, vai pra classinha. Eu gostava assim, não, eu vou ficar aqui com os bebês, tomando conta dos bebês. Foi um exemplo mesmo dentro de casa que te ensinou a que igreja não é só para você consumir o culto, né? Com certeza. Para esquentar o banco da igreja. Foi. Você precisa trabalhar, você precisa dar a sua contribuição na igreja, né? Nunca foi. O exemplo é muito forte dentro de casa, né? Meu filho, ele tem 2 anos de idade. Outro dia eu coloquei ele no meu colo, tava no carro. Ele começou a mexer no volante, né? Enfim, já foi uma cena engraçada, que ele sentou ali e já estava entendendo. Mas além disso, eu uso muito o GPS pendurado no suporte, e eu mexo muito ali, troco o endereço e tal. E ele tá vendo que ele fica lá na cadeirinha atrás. Ele mexeu no volante, depois ele foi lá e mexeu no celular. Exatamente. Então assim, ele tá observando tudo, né? As crianças são uma esponja, né? Então a gente precisa dar bom testemunho, né? Para os nossos filhos e as crianças que estão em volta, porque elas imitam bastante. Mas então, e aí você continuou exercendo esse seu papel de liderança, né, na medida que você ia crescendo fisicamente e também em graça na igreja. E aí chegou uma época que você fez a graduação, né, em psicologia, e já nessa época da graduação você já percebeu um interesse seu de trabalho com as crianças com alguma necessidade especial. Sim. Como é que foi esse primeiro contato aí? A minha formação foi formação de professores. E no momento que eu estava fazendo estágio ali no 3º ano, dando aula de metodologia de estudos sociais, eu disse assim, eu vou trabalhar com crianças com necessidades específicas.
Na época eu não entendia, mas eu tenho nitidamente, claro. Você falou também que você tem um irmão com síndrome de Down, né? Isso aí já foi um preparo também, que ele é a cobaia de... eu é que fui a cobaia, a verdade foi essa. Entendi, você aplica muito isso dentro da sua família, né? Já desde a infância você já tem esse contato, né? E eu tentava evitar isso. Porque quando eu senti que o Espírito Santo falou comigo, você vai trabalhar com crianças com necessidades específicas, eu lá nos bancos do Instituto de Educação aqui do Rio de Janeiro, eu falava assim, não, só porque eu tenho um irmão que tem necessidades específicas, só porque eu tenho um irmão com síndrome de Down, não. Então, qual que é a diferença de idade? Sim, são 6 anos. Ele é mais velho? Ele é mais velho. Ele é mais velho que eu em 6 anos. Então, eu realmente, quando eu nasci, eu já vi a realidade do Janinho, né? Que é meu irmão. Então, eu falava assim, não vou trabalhar com isso. Você é atriz, você é professora de inglês. Certo. Não vou fazer nada disso. Entendi. E Deus me conduziu para psicologia. Na psicologia, no 3º ano, eu tive um estágio onde eu fui selecionada para trabalhar com crianças com dificuldade na aprendizagem, já pela essa via, diante de necessidades específicas. Eu falei assim, ok. E nesse momento eu tive uma experiência teatral, já que eu queria ser também atriz, né? Então fiquei à vontade. Uma experiência teatral, onde eles leram um texto, eles precisavam representar esse texto. E aí eu fui o peixinho lá do mar. E aí a minha supervisora, na época, olhou para mim e falou assim, não, você vai trabalhar com crianças denominadas com psicose, na época psicose infantil e autismo. E ali eu comecei o meu trabalho. Né? É importantíssimo, sabe, Caio, que você falou de um termo, né? As crianças imitam. A questão da imitação, sim, e a gente preconiza muito, né, que nós somos imitadores de Jesus Cristo. Existe um pedagogo chamado Vygotsky que ele fala da importância do modelo, da importância da mediação. E quando a gente trata da questão da inclusão, isso é bem referendado. Nós precisamos ter mediadores, ser mediadores, atuar em mediação, melhor dizendo. Para quê? Para que a criança nos perceba e, através da ação, ela construa conhecimentos. E aí eu fui desenvolvendo, né? E aí a minha juventude, meu irmão me ensinou muito. Eu brinco que eu sou a cobaia, ele não foi a cobaia, eu sou a cobaia. Porque ele que me ensinava. Tem um momento que nós chegamos numa lanchonete, que eu virei pro meu pai e eu falei assim, pai, eu quero hambúrguer. E o meu irmão, com uma oralização restrita, a gente entendia. Ele pedia pão com carne. E eu falava assim, mas pai, como era criança, por que o Janinho não fala hambúrguer? E aí, meu pai me deu um dos grandes ensinamentos. Ele falou assim, você fala hambúrguer, ele fala pão com carne. O importante é que eu possa estar aqui atendendo ao desejo de vocês. Você não entendeu o que ele quis dizer? Ele só disse de uma maneira diferente. Caio, quando a gente fala... seu irmão, pelo menos, são mais literais? São literais? São literais. O portador da síndrome de Down, ele é mais literal, você diria? A pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência intelectual ou outros impedimentos e até alguns transtornos ligados à área do autismo, ela apreende o mundo de uma maneira concreta. Então, um termo, por exemplo, hambúrguer, ele é subjetivo. Ele vem de uma cultura em inglês, é uma palavra em inglês, é um signo em inglês. Sim. Para ele quer objetivamente. O que ele quer? Ele quer a pão e a carne. Estamos falando a mesma coisa. Só que ele vive, entende, compreende da maneira singular. O que esse fenômeno me ensinou? Que a gente precisa chegar até as pessoas e entender as crianças como elas entendem o mundo. E como Jesus pode chegar até elas através dessa experiência. Nem sempre vai ser da forma que eu digo, da forma que eu compreendo o mundo. Mas como uma criança surda aprende o mundo? Não adianta botar um monte de músicas. Sim. Ela não ouve. Então, que recursos eu preciso ter para chegar até ela? E esse ensinamento, dia após dia, fez a diferença. Eu não costumava falar disso, porque as pessoas também fazem muito essa ligação. Então você trabalha com inclusão de pessoas com deficiência porque você tem um irmão com deficiência. Não. Estou mostrando aqui a minha história para dizer que Deus nos conduziu. Sim. E hoje a gente vive num mundo, Caio, que não dá para dizer assim, eu trabalho, eu não trabalho. Porque a sociedade é essa. Ela é diversa.
Sim, existe um percentual da população que tem algumas deficiências, né? É um grupo grande de pessoas. É um grupo grande de pessoas. Se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, por favor, tá? Algum termo errado, porque eu sei que as coisas caem em desuso, né? Você chamar uma pessoa disso ou daquilo, né? É até importante esse espaço, né? Anteriormente, as pessoas diziam muito a palavra deficiente, criança portadora de deficiência. Ah, essa criança é uma criança especial. E, às vezes, ela era especial e a gente destacava ela como se ela fosse angelical, um ser de um outro planeta. Não, ela é uma criança. Mas quais são os termos que nós utilizamos? Ela é uma criança com necessidades específicas. Necessidades específicas de aprendizagem. Oriundas de quê? Oriundas de transtornos, oriundas de deficiências, oriundas até, Caio, de uma inteligência acima da média. Sim. Isso aí é uma coisa que tem alguns casos, né, de geralmente autismo, que a gente ouve falar, que é muito focado, né? Pelo menos é o que a gente ouve falar aí. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho desse público, né? Bom, de que público que a gente está falando? Nós temos como base a Lei Brasileira de Inclusão, que apresenta no primeiro momento 3 públicos. Um primeiro são crianças com deficiências. Então, a deficiência física, deficiência intelectual ou impedimento mental, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiências múltiplas. O que são deficiências múltiplas? São 2 ou mais associadas. Então, tem esse segmento. Tem um outro segmento de crianças com altas habilidades e inteligência acima da média, ou que eram chamadas como superdotadas. As pessoas acham assim, não, essas crianças não precisam de uma atenção especial, não. Eu estou aqui ministrando a palavra, elas já pegaram. Pois é. Nessa que elas já pegaram, elas já criaram novas hipóteses, elas já fizeram conexão com aquilo que elas estão aprendendo na escola, elas já estão refutando aquilo que você está dizendo e você nem pegou o primeiro capítulo. Sempre tem umzinho lá na sala de aula, né, do Ministério Infantil, que é não sei se chega a ser superdotado, né, mas sempre tem um mais espertinho ali, né? A gente diz... Eles estão por toda parte, esse pessoal? Estão por toda parte, a gente é que não identifica. Porque efetivamente, Caio, a gente tem uma certa restrição de como trabalhar com a inteligência do outro. Todo mundo é inteligente. Eles são meio sem paciência, talvez, entendem muito rápido, né? Tem uma memória boa. Como tem características que tem é como se fosse um ritmo, um tempo diferenciado de uma média, eles vão... Eu sei que você está lembrando de um monte de criança aí. Toda sala tem um ali que é meio impaciente, que lembra de tudo já, anda louco com essa história. E o que é muito importante com esse público, né? A fase infantil, ela é crucial, porque vários são denominados assim. Esse aqui é uma... Aí começam algumas sentenças, né? Ele já pegou tudo. Ele é o super, ele é o que alto, etc, né? E que às vezes a criança mesmo, ela vai se afastando. Então eu não vou falar nada para não incomodar. Eu vou ficar aqui na minha. Eu vou para a internet para tentar entender as questões, porque esse professor da Escola Bíblica Dominical, o culto infantil, ele não está entendendo o que eu estou dizendo. E nisso a gente perde uma alma. É verdade. Mas, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E aí a gente dá sequência. Você poderia mencionar alguns princípios bíblicos que dão base para esse trabalho de inclusão no Ministério Infantil? Até antes do princípio bíblico, desculpa, Caio, deixa eu só falar do terceiro grupo, que é um terceiro grupo bem crescente no nosso país e no mundo, que são as crianças com transtornos diversos, incluindo as crianças com autismo. Hoje, pela legislação atual, crianças com TDAH, crianças com depressão e ansiedade. Esse grupo está crescendo. Está crescendo. Em 2015... Você acha que essas novas tecnologias estão gerando transtornos na gente, de ansiedade, hiperatividade, essas coisas? A gente precisava até de uma outra causa, até para um outro podcast para falar sobre isso tudo, mas com certeza, questões que a gente chama de epigenética, né? Questões que estão na nossa genética, na correlação com o ambiente, e aí tudo que o ambiente promove. O ambiente promove tecnologias digitais, mas o ambiente promove um alto nível de estresse nos pais, nas famílias, nas mulheres que estão gerando crianças. Nós temos um ambiente que gera abandono,
restrição, porque nós estamos falando para pessoas de todo o país e até para pessoas do mundo. Né? Então, nós precisamos falar de fome, né? Precisamos falar de outras questões que influenciam diretamente no desenvolvimento do ser humano, Caio. Parece que hoje todo mundo diz assim, eu acho que eu tenho um transtornozinho. Sim, pô, eu tava falando assim off pra ela que eu aproveitei pra fazer uma consulta express aqui. Ela por educação, não diagnosticou. Isso é importantíssimo. Mas todos nós temos algumas questões que precisam ser trabalhadas. Mas algumas crianças, elas já nascem, ou elas, até no momento do nascimento, ou pós-nascimento, elas desenvolvem algumas questões que precisam ser muito bem observadas. E aí você fala assim, e os nossos princípios bíblicos? E qual é o lugar da igreja nisso? Primeiro, Jesus Cristo é o maior exemplo de inclusão da Bíblia e da sociedade. Jesus Cristo, ele é citado nas universidades. Sim. Eu posso falar disso porque eu estou lá. E a igreja não pode estar distante da universidade para confrontar, inclusive, alguns pressupostos com a nossa palavra, com a nossa crença, a nossa fé. E hoje os educadores, eles estão ficando, assim, calados. A gente quer ir para a universidade aprender e a gente se sente calado, não, a gente precisa falar. Jesus Cristo, ele é esse exemplo. E ele acolhia as crianças. E ele não fazia acepção de pessoas. Acho que esse é um princípio básico. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele recebe aqueles que querem o evangelho para a transformação de vidas. Porque ele veio para salvar. Outro princípio importante. Mateus 28, de 18 a 20, diz, né? E é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero primeiro parar aí nesse versículo. O que nos cabe é ir. Nos cabe diagnosticar? Não, nos cabe ir. Fazer discípulos. Nos cabe fazer atendimento clínico nesse contexto da igreja? Não. Ele tem que ter um atendimento clínico. Ele tem que ter a escola, tem que ter tudo. Mas nos cabe, enquanto igreja, fazer discípulos. De todas as nações. E de todas as nações. De todas as tribos, povos, raças. Esse é o nosso princípio. E o versículo 20 diz o seguinte, ensinando-vos a guardar. Então, nós nos cabe ensinar a toda criança. Fazer discípulos, mostrar a ela que ela tem um ID. Sônia, mas e aquela criança que de repente tem deficiência múltipla? Não anda, não fala, não sustenta a cabeça. A partir do momento em que você, como um educador cristão, vai até essa criança e mostra Jesus através de um toque, através da fala, porque você, eu, não temos como discernir qual é a verdade que ele vai internalizar. O que nos cabe é falar. E ele vai internalizar da forma dele aquela pessoa, aquela fala, aquele ambiente e a verdade bíblica que vem. Sendo assim, aquela criança, ela faz parte de uma família, Caio. Então, através da nossa evangelização com crianças, nós chegamos à família. Sim, sem dúvida. E essa família vai chegar aos vizinhos, a outras crianças. A outras crianças vão mudar a perspectiva delas. Sem dúvida. E o evangelho vai transformando uma nação. Sem dúvida. E é importante a gente lembrar também a função da igreja, né? Porque existem várias instituições, você mesmo trabalha no meio secular também, né? Atende em consultório e faz o trabalho de uma psicóloga, né? Mas a função da igreja é pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece a Jesus. E a função do líder do Ministério Infantil, o professor do Ministério Infantil também é pregar o evangelho para aquelas crianças e atender a maior necessidade do ser humano, né? Que é ter uma relação com o seu Deus Criador. E a única maneira da gente ter essa relação é através de Jesus pagando pelos nossos pecados. Porque Deus não pode conviver com pecado. Exatamente. Deus é santo e não pode conviver com pecado. Mas através do Filho dele, através desse plano da salvação, a gente pode ter acesso ao nosso Deus Criador.
E isso vale para todo mundo, porque todo ser humano tem esse problema do pecado, né? E inclusive aquelas crianças com deficiência, o surdo, o cego, o autista, né? A pessoa que tem síndrome de Down. E então a função da igreja é pregar para todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas ou achar que ela não tem capacidade de entender. Porque por mais limitada que ela seja em algumas questões, o evangelho é simples, né? Muito. E uma criança com síndrome de Down pode aceitar Jesus. Uma criança cega pode ouvir a pregação. Surda, você pode falar com uma linguagem de sinais, né? E mostrar para ela que ela é pecadora. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Sônia. Esse desafio para o líder e para o pastor da igreja também, acredito que tenham pastores assistindo a gente, como que é essa recepção, né? A gente recebe no Ministério Infantil e nas igrejas famílias machucadas. Vamos ser sinceros. Famílias que já estão pela 10ª vez tentando mais uma igreja e já chegam já na defensiva, explicando que o filho tem um diagnóstico X ou Y e pedindo a Deus que aquela igreja receba aquela família, né? Você já teve essa experiência de receber famílias e qual é a dica que você tem para dar para os pastores e para os líderes de ministério infantil aqui nessa chegada? Qual que é o discurso que eles têm que fazer para essa mãe e para esse pai? Show. Olha só, Caio. Primeiro, eu recebo famílias de domingo a domingo, né? Como você bem disse, eu trabalho de segunda a sábado e na igreja e fora da igreja com essa temática. A gente precisa entender que praticamente 100% dessas famílias estão machucadas e feridas. Posso me arriscar em 100%, mas com certeza eu digo isso. 2, são famílias que foram rejeitadas e são rejeitadas até hoje em diferentes ambientes, inclusive ambientes de igreja. Grande parte chega nas nossas mãos dizendo assim: há 10 anos eu não entro numa igreja, há 5 anos eu não entro numa igreja, desde que eu tive o meu filho eu não entro numa igreja. E quando entro, sou convidada a me retirar, Caio. Essas experiências ainda existem. Você acha que é indiretamente ou chega a ver... Indiretamente e diretamente. Seu filho está fazendo uns sonhos que não são possíveis para esse ambiente nesse momento. Entendi. A senhora pode, o senhor pode. É dessa forma que ainda encontramos experiências. Triste dizer isso. Lamentável dizer isso. Mas glória a Deus que existe um maior número de pessoas. A gente precisa de uma Sônia Mendes em cada igreja do mundo. Aí, de repente, resolve. Que esse espaço aqui, eu entendo, que é um espaço multiplicador. É um espaço onde a gente abre para que outras pessoas possam estar nas igrejas só falando o seguinte. Bom, eu tenho famílias que chegam no Ministério Infantil e identificam. Olha, meu filho apresenta uma característica específica. Tem outras famílias que não falam, porque elas já estão tão machucadas, tão feridas, que elas não querem falar nada. E aí os educadores percebem e dizem assim: mas eu acho que essa criança tem alguma coisa. Eu acho, como é que a gente vai fazer? Né? E aí é um pouco da Sônia Mendes e outras, né, que vão falando assim: bom, vamos acolher essa família. E vamos olhar para essa criança com que perspectiva, Caio? E é que eu tenho defendido, e a gente, na minha igreja, a gente tem muito potencializado isso. A nossa visão é a visão daquilo que ele pode, que ele consegue, quem ele é. Porque a sociedade já diz muito que ele não pode. Ele não pode andar, ele não pode falar, ele não pode escutar, ele não pode, né, ele não entende isso aí. A sociedade fala demais. Nós não, nós somos igreja de Jesus. O que ele pode, o que ele consegue. A partir daí, viver aquele momento do domingo com ele, do jeito que ele é. Chegando à família, nós não vamos nunca dizer para a família assim: ah, vem cá, ele tem alguma coisa, né? Não é isso, é uma frase proibida. Nossa fala não é essa. Já fica, anota aí, gente. Anota, por favor. A nossa fala é: nossa, o seu filho é uma bênção. Profetiza na vida do seu filho, dessa criança. E começa a identificar as coisas positivas que ele fez. Nossa, ele pediu água. Foi lindo. Nós levamos ele, falamos que Jesus é a água da nossa vida, ele mata a nossa sede. Sempre linkando toda a experiência da criança ao princípio bíblico. E aí vem a chave da pergunta.
que nós construímos lá na igreja, e a honra também a nossos pastores, aos nossos pastores infantis, que são: me fale do seu filho. Só isso, cara. Me fale do seu filho é uma pergunta. É uma pergunta. Me fale do seu filho. E deixa a família falar. Tem famílias que só nessa pergunta, Caio, elas derrubam lágrimas e dizem: ninguém nunca me perguntou dele. Ninguém nunca falou nada de positivo dele. Meu filho, aí começa a história. Meu filho nasceu assim, foi desenvolvido assim, ele tem isso, ele tem aquilo, ele apresenta isso, ele apresenta aquilo. E você está ali para acolher, anotando tudo. Porque quem vai nos ensinar sobre essa criança é a família. Nós não sabemos. Nosso saber, ele é construído em conjunto com essa família. Então, vamos anotando. Tem famílias que dizem assim: me fala do seu filho. Não, depois, domingo que vem eu falo. E saem correndo. Sim. Já até com medo de entrar nesse assunto, já estão... É um cansaço que as famílias estão vivendo, né? Eu gosto muito da palavra, Caio, exaustão. Exaustão. No meu ambiente psicoterápico, né, eu recebo muitas famílias exaustas. E o adoecimento, ele vai no espírito, minimamente na alma e no corpo dessas pessoas. Eu tive uma experiência esse final de semana, Caio, que eu fui ministrar numa igreja em Resende, onde nós tínhamos uma pessoa com deficiência que ficava perambulando pelo templo, mexendo nos instrumentos. E eu olhava para aquele familiar, o olho dela mostrava assim: olha, eu não aguento mais. Não aguento mais, né? Era criança ou era adulto? Era uma criança. Minto, já era uma criança para adolescência, né? Então a família dizendo: eu não aguento mais. A irmã, com o olhar: eu não aguento mais, me ajuda. E a gente precisou dar-lhe todo um suporte do como se faz. A primeira abordagem é com a família. E deveria ser com todas as crianças também. Mas a primeira abordagem é com a família. Para que ela nos ensine. E mostrar assim: quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Hoje, Caio, é importante dizer, essa criança ela vai crescer. A base do nosso caráter, da nossa personalidade, é na fase infantil. Isso aí é com certeza. São as nossas experiências que vão ficar na nossa memória afetiva, na nossa memória espiritual. Na infância. Veja a responsabilidade do professor e do líder do Ministério Infantil. Você está atuando na formação de um ser humano e pro resto da vida você vai ter uma influência sobre aquela pessoa. Pois grande parte da nossa existência nessa terra é na adolescência e na fase adulta. Então, esse plantio que é feito aqui, ele é fundamental, inclusive com essas crianças. Porque essas crianças, Caio, elas fazem parte do ministério. Elas não são um grupo à parte. Então, quando você fala no Ministério Infantil, anota aí também. A gente não fala assim: temos, sei lá, X crianças e X de inclusão, e Y de inclusão. Não, pode até usar X e X. Nós não temos X no Ministério Infantil e X de inclusão. Nós temos um conjunto X de crianças. E dentro desse conjunto, elas têm características individuais, necessidades específicas. E aí a gente atende uma a uma, de acordo com as suas necessidades. Mas o programa do culto das crianças, você acha que ele deve seguir normalmente? Ou a gente deve fazer alguma adaptação dependendo da deficiência que você tem presente ali? Como é que... Por exemplo, se tem uma criança surda no grupo, como é que teria que alguém fazer uma tradução em linguagem de Libras, se a criança não souber falar? Seria essa adaptação? E se não tem ninguém que fala Libras, como que você lidaria com um ministério infantil desse? Show, Caio, essa pergunta. Primeiro, na perspectiva da inclusão, para essas crianças com deficiência, quem tem que mudar não são elas, quem tem que mudar somos nós. Quem tem que se adaptar somos nós. Quem tem que criar estratégias, recursos, somos nós. Sendo assim, eu não estou aqui para trazer uma receita de bolo, estou aqui para trazer algumas experiências que a gente tem tido por esse olhar atualizado. O culto infantil, ele tem princípios bíblicos a serem trabalhados.
Tem textos chaves, tem temáticas chaves e tem estratégias, recursos, atividades, objetivos diversos. Todas as crianças vão estar inseridas neste culto infantil, com essa perspectiva. Porém, para algumas crianças, os recursos visuais precisam ser intensificados para ela entender aquele princípio. Para outras crianças, nós precisamos promover o que nós chamamos de acessibilidade. Acessibilidade é um termo que eu construí em 2019. Acessibilidade ao Evangelho, Caio. Então, se há uma necessidade de uma língua brasileira de sinais, que é a Libras, para que ela possa chegar ao Evangelho, a gente chama isso de acessibilidade. Então, mas não tem intérprete na minha igreja. Busque um intérprete, principalmente se essa criança já tiver a língua brasileira de sinais. Tem muitos que não tem, né? Eu conheço uma pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa que tem mais de 30 anos de idade, tá? E ela não fala a língua brasileira de sinais porque eu conversei com a mãe dela, parece que, pelo menos no caso dela, pelo menos foi o que a mãe falou, que ela não gostou dessa ideia porque iria talvez separar ela dos falantes, né? Ela não... Então muitos renegam essa língua, né? Pois quando você chega aos 30 anos, você já tem um arcabouço de experiências, de frustração, de assédio, de violência, que eles procuram se defender. Sim. Por isso a importância de trabalhar desde criança. Inclusive a inserção da Libras. É a nossa segunda língua no país. Tem que falar lá na infância, tem que ensinar. Desde criança. E várias crianças não sabem, até porque os seus familiares não entendem a importância. Porque para a criança falar, o familiar precisa falar. Se eu tivesse um filho com deficiência auditiva, eu acho que a primeira providência que eu ia tomar, saiu da maternidade, eu já ia me informar sobre isso. Exatamente. E eu ia ser o primeiro amigo dele que fala essa língua. Bom, é a primeira ideia que eu tenho, né? E mesmo com porque abre portas essa língua. Sim. Né? E mesmo com todos os testes... É muito legal ver o deficiente auditivo falando ali com linguagem de sinais. Eu acho bonito, assim, eu acho que é a pessoa se superando ali, sabe? E conversando rápido com outro intérprete, entendeu? Sim. Então, bom... porque a linguagem gestual, a linguagem do corpo, atrai até nós ouvintes. Sim. Nós ficamos impactados porque tudo é pelo bonito, visual. O visual nos chama muita atenção. E para a criança surda, a realidade do visual ela é fundamental. Então, que seja Jesus o bom pastor, o segredo da melancia, isso precisa estar visualmente concreto para que essa criança surda perceba a adaptação de materiais. Por isso, Caio, que nós precisamos desenvolver nas nossas igrejas equipes. Não é equipes voltadas para tomar conta de criança. Não é isso. Com certeza não, porque a função da igreja não é depósito de criança, não é recreação no shopping. Hoje em dia eu acho que tem um serviço que você pega teu filho, larga lá, né, tranca a porta, paga um dinheiro lá, vai fazer suas compras, volta lá e o pessoal fica fazendo recreação. É um trabalho legítimo, mas é uma outra função ali, né? Um outro propósito. A função da igreja não é recreação, não é entretenimento, não é nada disso. É pregar o evangelho para toda criatura, independente da faixa etária. E a probabilidade, Sônia, de uma pessoa aceitar Jesus no ministério infantil, na igreja das crianças, é muito maior do que lá na igreja dos adultos, né? Com certeza. Então, o seu caso não é o meu, eu estou fora dessa janela de oportunidade de 4 a 14 anos, que é onde a maioria dos cristãos entram. E isso é provado estatisticamente. Mas a maioria das pessoas, dos cristãos, se você conversar, foi entre 4 e 14. Foi o seu caso, por exemplo. Exatamente. Que é a formação do caráter, né? Sim, e quando tudo isso é dado às crianças, volto a dizer, há uma mudança no sistema. Eu tenho uma experiência, cara, de um menino com autismo que chegou na nossa igreja e já estava com 11 anos, ele estava lá no Kids, e ele aceitou Jesus. E ele começou numa classe de batismo, né, como nós chamamos. E um servo nosso foi para adaptar todas as lições da classe para ele. E aí era muito interessante. Quando diz orai sem cessar, ele entendeu plenamente esse versículo. Então ele orava com a família e ele chamava a família para orar. Em todas as refeições, de manhã, de noite, em vários momentos do dia, ele chamava, vamos orar, vamos orar, vamos orar.
Mas no momento que o versículo foi: confessai as vossas culpas uns para com os outros, para que sereis tratados, curados, ele teve uma demora de entender. Confessar, orai sem cessar, eu entendi, tia Sônia. Mas o que é confessar? Orai sem cessar. Mas o que é confessar? Que cura é essa? Então, o que nós fizemos? E esse é o papel do ministro de crianças. E esse é o papel de todo aquele que é chamado para educar crianças na igreja. É decodificar essa mensagem para ele, para que ele possa entender. E aí ele entendeu. Ele compreendeu. E aí ele falou assim: ok. Então agora eu entendo. Eu quero esse Jesus. Eu quero ser batizado. E eu quero servir a igreja. Eu quero... Olha que coisa linda. E aí ele vira um adolescente, e ele é o adolescente que vai servir com as crianças. Ele, muito importante, ele como uma criança, por exemplo, um adolescente com autismo, ele vai entender uma outra criança com autismo de uma forma que que não estou nessa condição, não entendo, não compreendo. Ele chega. Então nós vamos estar formando servos para o ministério. Então, assim, é impactante. As crianças, elas já chegam para nós querendo servir como eles. E a gente diz assim: tudo a seu tempo, crianças, tudo a seu tempo, né? Então, nós estamos aí atuando para formar uma outra geração. E como que é bonito você conseguir ganhar uma criança com deficiência para Jesus, e essa criança, depois de mais velho, servir na igreja, né? Como voluntário em qualquer outro ministério, né? Isso aí é uma vitória muito grande, eu acho, para uma igreja, de ter pessoas servindo, né? Na igreja com deficiência, né? Mostrar que isso é inclusão, né? Você conseguir mostrar que a igreja ela consegue incluir a pessoa a tal ponto, né? De não ser uma pessoa problemática que você precisa dar atenção o tempo todo. Ela também é útil ali para a igreja, né? E essa questão do autismo, Sônia, eu queria te perguntar, porque eu não sei se é impressão minha, mas parece que vem aumentando os casos. Não sei se a gente está diagnosticando mais isso, mas parece que parece que está na moda esse assunto, e é um termo que está muito presente nas nossas conversas, né? Tem aumentado isso, ou é a gente que passou a diagnosticar melhor? Isso que é importante, assim. A gente tem a questão do desenvolvimento da espécie humana na Terra. E nós temos alguns dados estatísticos que mostram, né? Tem mais mulheres, tem mais homens, tem mais pessoas negras, mais pessoas não negras, enfim. O que tem ocorrido? O último dado, que é o censo do IBGE de 2010, já fala de 23,9% da população brasileira com algum tipo de impedimento. É 1/4 da população brasileira. É bastante gente, né? É bastante gente. Porém, esses dados precisam ser atualizados, porque algumas pessoas não tinham o conhecimento exato do que era uma deficiência, um impedimento. Então, esses dados estão sendo atualizados. Nós temos alguns países, como os Estados Unidos, que é uma referência. Se tem pesquisa para tudo lá, né? Tudo. Então, é uma como é que diz na estatística, né? É um grupo ali que você pode... Uma amostra, né? Os Estados Unidos, ele é a amostra de tudo aí no mundo, que você pode ver como é que funciona, né? Ele tem uma grande parte de pesquisas desenvolvidas, e a gente faz uma correlação. Então, lá já começa a se falar de 9%, de 10%, etc. Ok, estamos discutindo a respeito. O que é importante é, essas pessoas estão, e elas estão no campo crescente. Vamos falar de autismo? Existe um termo, vou falar do órgão, né? O Centers for Diseases and Disorders, que é Você é professora de inglês também? Que falou no sotaque certinho? Não, mais ou menos. Entendi. Também estou lá. Então, assim, o Centers, CDC, né? Que em português a gente fala. Ele tem um dado estatístico relevante, que ele mostra, em 2021, para cada 44 nascimentos, nasce uma criança com autismo. Isso anteriormente, há 10 anos atrás, era em cada 200 e poucos nascimentos, uma era com autismo. E ele faz uma perspectiva. Não, mas está aumentando, ou a gente está diagnosticando melhor? Está aumentando e a gente está diagnosticando melhor. As duas coisas e mais outras. Ele faz uma perspectiva que para cada 2 nascimentos, uma criança vai nascer com autismo em 2050. São perspectivas que falam dos estudos da epigenética.
As causas não são muito claras, mas a gente já compreende que são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, existem causas que são genéticas. Existem estudos de epigenética mostrando que o nosso corpo está mudando. Evolução do homem, né? Vamos lá falar de antropologia e outras coisas. A gente está mudando. Então, a relação com esse corpo, mais o ambiente, alto nível de estresse, alimentos tóxicos, o próprio ambiente e diversas situações, interferências, estão provocando mudanças na gestação. Onde você diz assim, então tá nascendo mais gente? Tá. Mas estão identificando mais pessoas, porque tem adultos aí agora dizendo, eu tenho autismo. Sim. Tem graus também, né? Sim, são diferentes níveis de suporte hoje em dia, né? Pessoas que têm uma questão de um nível muito substancial de necessidade de apoio e suporte, nível médio, nível inferior de necessidades. Mas, enfim, o que acontece, Caio? Hoje existem adultos que você olha assim, aquele cara no meu trabalho, ele é meio esquisito. A gente usa o termo esquisito porque a gente não sabia denominar. Entendi. Mas ele tem características de autismo. E aí, o diagnóstico está chegando. Mas também quero declarar uma coisa muito alarmante, que está acontecendo também já junto às crianças. Nós estamos tendo também um alto nível de diagnósticos, às vezes equivocados. Tanto na área de autismo, quanto na área de TDAH e diferentes transtornos. Não é toda criança que não tem limite que é hiperativa. Saber fazer essa diferença é importante você ter uma equipe de médicos, de psicólogos confiáveis, que estudem a respeito. Porque senão a gente alimenta uma indústria também farmacêutica, porque agora tem medicamento para tudo. Eu também estou percebendo isso. Então, a gente tudo é autismo. Tudo é autismo. E TDAH também, né? Exatamente. Então a gente tem que entender. Mas essa questão da déficit de atenção, o TDAH é isso? Isso, é um transtorno do déficit de atenção. Essas atenção. tecnologias, elas não estão aumentando o TDAH aí? Estimulando esse TDAH? Um alto nível que ninguém tem paciência mais para nada. E criança que é mais descontrolada, então, não tem maturidade, é pior ainda, né? Lembra da relação com o ambiente? O alto tempo de exposição às tecnologias digitais, à televisão. Câmera, exatamente. O alto tempo de destinos às telas traz sequelas no desenvolvimento em áreas do córtex pré-frontal, por exemplo, no nosso cérebro. Porque é uma situação muito passiva que a gente fica assistindo televisão, né? E para uma criança, informação é muito complicado, né? A tentação, Sônia, é muito grande de deixar uma criança na frente da televisão, né? Porque ela sossega um pouco, né? Então os pais estão caindo muito nessa tentação. E hoje em dia com o YouTube, você não precisa nem correr atrás do conteúdo, né? O conteúdo é sugerido nas Smart TVs, né? Você consegue colocar ali já a programação já direcionada para a faixa etária da criança. Mas isso aí é muito perigoso, né? Você não pode abusar disso, né? E crianças com autismo, por exemplo, com hiperfoco, crianças com altas habilidades, elas já conseguem navegar na internet de uma forma rápida e ágil que o adulto não consegue. Sim. Então, quando o adulto chega e já diz assim, não, porque eu vou botar um aplicativo para controlar, ele já sabe até como descontrolar o aplicativo que ele bota para controlar. Sim. Então, hoje, ou nós temos uma vivência espiritual dentro das nossas casas, e entendendo, principalmente crianças com autismo, TDAH e déficit de atenção, que aquele tempo à frente da tela pode ser um tempo nocivo e pode ser uma brecha para que o inimigo entre na alma dessa criança. Por conta de mensagens subliminares nos próprios desenhos, né? Mensagens subliminares e, pasme, Caio, mensagens objetivas. Eu tenho uma cliente que ela me apresentou desses desenhos japoneses. Sim. Existe produção, tanto pela via da internet como via física, de apresentação de temáticas de sexualidade deturpada para essas crianças. Sim, sim. E com uma criança com autismo, por exemplo, que já compreende o mundo de uma outra forma, se a mensagem vier totalmente deturpada, ele vai entender que o mundo é daquela forma, deturpado. E aí, às vezes, a criança, como a gente ouve, a criança com deficiência intelectual, ela é muito sexualizada. Não, ela não é muito sexualizada. Talvez ela foi estimulada aquilo,
né? E eles são muito hiperfocados, né? Alguns deles, né? As crianças com autismo, algumas Caramba. têm na sua característica o hiperfoco. E algumas temáticas elas aprofundam e elas sabem muito mais do que nós adultos. Então, o nosso olhar em relação a como a criança percebe, inclusive essa criança com deficiência, transtornos, altas habilidades, como essa criança tem vivido o mundo, tem sentido o mundo. Caio, hoje nós temos crianças com casos de automutilação, autolesão. Crianças que falam assim: estou tendo crise de ansiedade. Termo que é no termo de adultos. Essas redes sociais também, a gente ficar vendo a vida dos outros, isso aí não tem um efeito na gente, porque isso não era normal até o advento das redes sociais. Você encontrava com a pessoa, você olhava a pessoa fisicamente, fazia uma análise ali, você tinha uma conversa ali. Hoje em dia você está passando no Facebook, olhando as pessoas se autopromovendo, né, postando coisas ali que nem são verdade, né? Isso, se a pessoa não tiver cabeça fria, né, e firmeza assim de princípios, ela começa a se sentir inferiorizada, né, por conta disso, ainda mais de adolescente, de repente, né? O Instagram tem um culto ao corpo, né? As mulheres postam um monte de foto lá e de repente é uma menina adolescente e não se encaixa muito nesse perfil. Acho que deve estar trazendo ansiedade para muita gente aí, né? Com certeza. As crianças, elas expostas a esse tipo de situação, e eu quero deixar bem claro, eu trabalho com tecnologias, trabalho com tecnologias digitais. O mal não está nisso aqui. Isso aqui a gente pode transformar num bem incrível, que vai alcançar uma multidão de pessoas. Só que a gente vai ter que ser muito seletivo em quem a gente segue, no que a gente segue, né? O mal está, infelizmente, o mal está nas pessoas. Está principalmente naquilo que eu quero suprir da minha lacuna emocional através de uma ilusão. Quem não quer? Quem não está no ônibus pensando numa piscina? As pessoas, elas querem se alimentar da ilusão. E essas redes sociais, essas mídias sociais, principalmente no nosso país, elas estão intensificadas de ilusão. E aí eu estou consumindo ilusão. Então, eu já mostro para a criança como se consome ilusão. E como não ter uma análise crítica a respeito dela. E a criança, ela é uma esponja aberta a receber. Aberta a receber. E o coração da criança é de quem chega primeiro, né? Se a gente não apertar o passo para evangelizar as crianças, outras filosofias vão penetrar no inconsciente delas e elas vão ter aquilo como verdade, né? Sim, e eu digo a 140 km por hora, quiçá 200 km por hora. Enquanto igreja, nós ainda estamos sempre no gerúndio, né? Estamos nos preparando, aprendendo, boa, essa foi boa. mudando. Não dá tempo mais, queridos. Tem também o vamos orar, né? Vamos orar. Qual vamos orar? Vamos orar mesmo ou vamos orar para a gente ganhar um pouco mais de tempo? Pois é, são estratégias de ganho de tempo e que a sociedade, cara, não tem essa pegada de vamos, não estamos fazendo. O diabo, ele é astuto, né? E existe um ataque do inimigo às crianças, né? Muito feroz. Não sei se o livro está aqui atrás. Aqui. Esse livro aqui, escrito pelo Gilberto Celeste, que é o diretor da APEC do Brasil, ele fala muito sobre os ataques do inimigo às crianças. E o diabo, ele sabe disso que a gente estava falando aqui, que a infância, ela é uma fase muito propícia a aprendizado e formação de caráter, né? Então, o crente parece que ele descansa na vida cristã dele, enquanto que outras religiões, né, estão discipulando as nossas religiões, filosofias. Porque o ser humano, ele tem um coração adorador, né? Então, se você não adorar a Deus, o Deus da Bíblia, você vai adorar outra coisa. Tem gente que fala que é ateu. Meu amigo, você não é ateu. Você só adora outro Deus, tá? Pensa bem, você, de repente é o dinheiro, é a pornografia. Ou a negação de Deus. A negação de Deus. É um Deus. Exato. Você, talvez a ciência, a razão, você adora alguma coisa. Porque todas as sociedades, todas as civilizações construíram altares para algum Deus. Tá? Então isso é natural do ser humano. Então a criança, assim como todo ser humano, ela tem necessidade de acreditar em algo, de ter um exemplo, né? Então pode ser o líder do Ministério Infantil, o professor, passando a mensagem ali, e ser o modelo dele, né? E Jesus ser o modelo,
Mas se não for essa pessoa, vai ser o bandido, né, que inspira ele, né? Vai ser alguém na internet. Tem um youtuber aí que eu não vou citar aqui para não gerar mais visualização, que ele e o irmão dele, que tem talento, eu não tô questionando aqui o talento dessas pessoas, mas eles são marmanjos de mais de 30 anos de idade que ganham a vida fazendo conteúdo para crianças, tá? Só que no meio desse conteúdo eles ensinam um monte de besteira, tá? Só que eles têm uma habilidade de comunicar com a criança que a sociedade não tem, né? Eles falam que a criança quer ouvir, é jogo, enfim. Então eles ganham a vida assim, são milionários, tá? E eles têm tantos seguidores da faixa etária de 4 a 14 anos que a gente pode dizer que eles estão discipulando a juventude brasileira, tá? Então, assim, a igreja precisa contra-atacar, porque a gente está numa guerra espiritual, né? A gente precisa cumprir o nosso papel, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas voltando aqui ao nosso assunto, fechando parênteses aqui, sobre essa questão do autismo. Eu sei que você já explicou aqui que quando a gente fala inclusão, são vários tipos de inclusão, vários grupos, vários grupos, né? Cada um com a sua característica, né? Inclusive deficiente físico também. Mas essa questão do autismo, existe também, parece que algumas pessoas que têm um sucesso aí, que têm uma carreira de sucesso na sociedade, parece que eles também foram diagnosticados com autismo. É verdade isso? Sim. Já ouvi falar que o Messi é autista e que o Steve Jobs era autista. É verdade isso? O que acontece? Nós temos hoje figuras, personalidades, como no nosso lado. E eu descobri que eu sou autista, e eu descobri que eu tenho também algum tipo de transtorno. Nós temos figuras públicas que hoje estão assumindo alguns diagnósticos, outros estão tentando fugir do diagnóstico, né? As pessoas dizem, principalmente a questão do Messi, né? As pessoas falam do autismo do Messi. O próprio Messi, e aí corrobora com as características do autismo, ele não gosta muito de falar desse tema. O pessoal percebeu no comportamento dele através da televisão mesmo, o pessoal... E de convivência com ele, de verificar a história da vida dele, porque realmente pela televisão a gente não tem como fechar, né? Mas a história de vida dele, o comportamento, de todas essas questões. O que eu quero chamar a atenção? A gente tem que tomar muito cuidado também para não trabalhar com aqueles expoentes que são os super. Eu chamo assim, os super autistas, os super downs, os super cadeirantes, né? Eu não gosto muito nem desse termo, mas eu uso super cadeirantes. Eles são importantes? São, porque eles são protagonistas de uma perspectiva que muitos podem chegar, mas outros não chegarão, ou outros não podem chegar, ou outros, quem sabe, chegarão. Nós não temos como decidir, definir e nem criar tantas hipóteses. O que nos cabe como educadores religiosos é ir. Ele vai mostrar aonde ele vai chegar. Se ele vai ser um grande pregador, nós podemos profetizar na vida dele. Ele pode passar a vida inteira sem abrir um uai, falar um uai, e ser um grande pregador. E Deus confirmar. Eu uso muito o exemplo da questão de Moisés, né, que é um outro princípio bíblico importante, né? Quando Moisés, Deus fala ao coração de Moisés e diz, você vai ser o líder do povo, primeira coisa, Moisés, eu não, estou fora. Por quê? Porque eu tenho uma língua pesada, eu não posso. As pessoas, hoje a gente levanta hipóteses que Moisés poderia ter uma disfemia, uma gagueira, uma dificuldade na oratória. Não, como é que eu vou guiar um povo inteiro? Deus separa Arão. Moisés não deixou de ser o líder, mas Deus separa um elemento que vai ser suporte para Moisés. Então, nós precisamos entender que, em muitos momentos, nosso papel será de suporte, de conduzir aquela criança com cadeira de rodas, a turminha, a classe. E se a igreja ainda não pensou em acessibilidade arquitetônica, que precisa pensar urgentemente, se não pensou ainda, vai trazer a turma, para nem que seja para todo mundo ficar na árvore, ao redor da árvore, para aprender Jesus ali, junto com aquela criança com cadeira de rodas, mas ela vai precisar do suporte de alguém para empurrar a cadeira. Certo. Então, assim, ou nós somos os protagonistas, somos as pessoas com deficiência, ou com autismo, ou com altas habilidades, ou nós somos a grande rede de suportes. Então, todos nós estamos envolvidos nessa temática, Caio. Não há mais como eu dizer assim, isso vai passar. Porque, às vezes, a ideia da palavra moda é tipo assim, estamos falando disso, amanhã a gente vai falar de outra coisa. Não, a gente vai continuar falando disso. E o mundo mostra disso. Um mundo pandêmico, a sociedade pandêmica,
revela que algumas temáticas elas não vão voltar atrás. E a fé deveria ser uma dessas temáticas, porque o que nos faz sobreviver a todas essas dores, princípios de dores, é a fé em Cristo Jesus. Então, assim, acho que essa temática... E eles precisam ter essa formação, muitas almas perdidas. Sim, sem dúvida. Eu estudo um pouco mais intensamente o assunto de missões. No IMC, a gente ministra várias matérias, né? Que falam um pouco sobre cada componente do programa, do seu trabalho ali com as crianças, a subdivisão do culto das crianças, e uma das matérias que a gente ministra no IMC, que é um dos componentes do programa, é missões. Tá? O período missionário, né, é um componente do programa e uma matéria do IMC. E um dos assuntos que eu abordo lá na aula de missões são 8 segmentos que convencionou-se que são menos evangelizados no Brasil, e por uma série de instituições se uniram e fizeram essa pesquisa para decidir a prioridade do direcionamento do orçamento de missões no Brasil, né? Então tem lá os índios, os quilombolas, os sertanejos, os imigrantes, os ciganos, os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres, né? E estou esquecendo algum aqui, mas enfim, mas eu queria chegar num dos segmentos que se encaixa no que a gente está falando aqui, que são os surdos. Né? Então eu costumo dizer na aula que esses 8 segmentos são pessoas que estão fora um pouco da sociedade, né? Os indígenas obviamente estão fora, né? Os ribeirinhos, né? Você só tem acesso a ele através de barco, os imigrantes ficam na comunidade deles falando o próprio idioma deles, né? E os surdos, eles ficam um pouco separados porque a fé vem pelo ouvir, né? Então a gente precisa de alguém que pregue para eles. Então quando o IBGE puxa a estatística do número de evangélicos no Brasil e quando cruza o dado com o número de deficientes auditivos, eles são menos convertidos. Sim. Tem menos evangélicos do que a média do Brasil, né? Então, assim, você acha que a igreja, você já falou que tem que buscar alguém, o pastor com a influência, com a liderança dele, tem que declarar, de repente, no púlpito, né, de que a gente já tem, a gente, mesmo que não tenha nenhum deficiente auditivo, é uma boa ideia que os pastores declarem de púlpito que precisam de algum voluntário ali que esteja disposto a aprender a linguagem dos sinais, né, para que aquela igreja esteja preparada para receber alguém ali da região, né? E aí eu quero deixar bem claro que esse ministério, ele só será implementado, essa visão só será implementada se começar nas lideranças. Exatamente. Se começar com os pastores. Porque são seguidores ali, né? Nós, como membros da igreja, a igreja é o espelho do pastor, né? Então ele foca no jovem, no culto na faixa etária de jovens, né? Ele leva orçamento, leva tempo. Se ele foca nos casais, é casais. Se ele foca em células, vai ter um foco, vai ter um crescimento das células, louvor de qualidade, ministério infantil, né? E inclusão também é um assunto importante, né? Os membros, eles acabam seguindo o que a liderança está falando, né? Exatamente. Então eles são referenciais nessa visão. E essa é uma visão que atinge e alcança a todas as faixas etárias, a todos os outros serviços da igreja e ministérios e a todos os outros princípios relevantes. É algo que engloba. E eu quero também pontuar, que é uma coisa importante, principalmente sobre a comunidade surda. O evangelho não chega a essa comunidade e é um motivo simples, por causa da barreira linguística. Pois é, porque vem pelo ouvir. Simples. Colocando Libras, o evangelho vai chegar. A gente vê, às vezes, em alguns cultos gravados, televisionados, né? Ali uma caixinha com uma pessoa traduzindo, né? Sim. Mas ainda é muito pouco, né? Até porque a caixinha é muito pequena, às vezes. Nem o próprio... Eu tô te colocando... O próprio surdo, ele traz um feedback. Por isso que a gente tem que ouvir o surdo. Entender o que o surdo precisa. E o surdo já dá o feedback. Olha, tá muito pequenininho. Eu não estou conseguindo entender qual é o sinal. Porque existem sinais, Caio, que são muito próximos.
na sua Sim, posição gestual. Eu fico emocionado quando eu vejo a pessoa falando como consegue. Muito rápido em alguns momentos. Então, os símbolos, os sinais são próximos. Então, se o surdo não tiver clareza do que ele está enxergando, ele pode entender uma outra mensagem diferente. Isso é muito sério. Bom, a partir do momento que essa barreira linguística ela é quebrada, o evangelho vai chegar. Nós, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque eu nasci no lar cristão, nós nos acomodamos. Sim, o cristão é acomodado. O cristão é acomodado. Ele se converte animado, depois ele relaxa, fala, eu tenho um monte de amizade aqui. Tá bom. Se eu precisar de um advogado, eu falo com ele. Se eu precisar de um corretor de imóvel, eu falo com ele. Psicólogo, eu falo com ele. Ouve uma palavra, é alimentado, vai pra piscina, no retiro. É uma maravilha, né? Só que não é, Deus não chamou a gente para ser acomodado. A gente precisa continuar, voltar ao primeiro amor. Exatamente. É disso que a gente precisa. E enquanto grupo, a gente se acomodou historicamente, principalmente as igrejas evangélicas, tipo assim, minha igreja tem um coral de línguas de sinais. Que coisa linda. É lindo, mas não é só isso. É mais. Precisa ser mais. E nós acomodamos há décadas a dizer que temos um ministério porque temos um coral. Não é apenas isso, isso é um dos elementos. Então é importante que a gente amplie a nossa visão. Como eu venho colocando, assim, e produza. Nós precisamos usar das tecnologias para isso. Lá na minha igreja, a gente tem um Instagram chamado Incluir Base IBA, que é o adolescente falando para outros adolescentes. Então, eu tenho um adolescente com autismo falando para outro adolescente com autismo. Nós temos o Incluir B1, que a gente tem uma menina com baixa visão falando para outras pessoas com baixa visão. O quão é difícil, às vezes, entrar no templo e aí os estímulos visuais e como eles podem suplantar aquela realidade. Então, ou a gente dá voz a essas pessoas, ou a gente vai continuar falando por elas. E não dá mais. Então, assim, são elementos. O Instagram, o YouTube, vamos abençoar esse povo, gente. Sim. Essas crianças. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia de vídeo, principalmente, por exemplo, essa questão do deficiente auditivo, você pode, por exemplo, ter um pastor pregando, uma outra pessoa que não está na igreja, ouvindo aquela pregação em tempo real, fazendo a linguagem de sinais e transmitindo. Exatamente. Se você me permite, Caio, por exemplo, o meu livro são tutoriais de pessoas com deficiência intelectual. Eu ia entrar nesse assunto e ia falar o seguinte, Sônia, agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra que você escreveu. Ela é produto do seu mestrado? Sim. Ele é produto do meu mestrado, que discute essas questões independente do segmento. Eu coloco lá, podemos discutir na escola, no clube, na igreja, porque é o que a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento vem falando. Nós podemos mudar numa sociedade. E eu falo de tutoriais. Ora, se eu estou em casa, ligo o YouTube e aprendo a como consertar um chuveiro, essas pessoas, elas são capazes de ensinar Jesus através de tutoriais? Essa é a minha pergunta. Aqui eu falo de capacitação profissional, mas nós podemos expandir para diferentes áreas. E é onde nós precisamos, enquanto Igreja de Jesus, nos disponibilizar. Quer dizer, é uma contribuição científica, que tem aí o respaldo da universidade, tem uma comissão científica que teve acesso a esse livro, mas nós podemos fazer enquanto igreja. O saber não é único, não é exclusivo da Sônia. É um saber que, por isso que eu estou aqui. Sim. Meu objetivo de estar aqui é esse, é compartilhar, para que possamos transformar a nossa vida e a vida de tantas outras pessoas, tantas crianças. Maravilha. E a sua tese de doutorado, qual que é, já caminhando para o fim? É como a gente vai produzir isso de uma maneira até didática, com os diferentes segmentos onde esses indivíduos estão inseridos. Então, como eu posso trabalhar na minha empresa, e aí já falo para os adultos da minha empresa, na minha escola, um passo a passo, um guia, todo o desenvolvimento. Estou ainda em construção. Entendi. Mas a gente vem aí para uma perspectiva também de literatura, com base na filosofia e trazendo Jesus diretamente. Mas o povo vai ficar sabendo assim no meio da construção, né? Sempre. Entendi. Gente, o nosso tempo é curto, tá? Então esse aqui foi mais um episódio do podcast IMC, Instituto Ministério com Crianças. Espero que tenha abençoado a sua vida. Sim. Espero que as dicas compartilhadas aqui sejam úteis para que você tenha
um ministério infantil mais pleno, mais completo, mais inclusivo, tá? Que você possa servir a Deus de uma maneira melhor, né? E sendo instrumento também nas mãos de Deus para pregar o Evangelho para esse grupo de pessoas que chega nas nossas igrejas, famílias machucadas, sim, pessoas machucadas, né? Que já chegam na defensiva, e deveria ser um ambiente de maior inclusão possível, né? A igreja, né? De acolhimento. Eu não estou questionando aqui a intenção das pessoas, eu acho que o coração do crente, em geral, ele é acolhedor, mas falta um pouco de capacitação, né? Falta de leitura, né? E de técnicas objetivas para que você receba bem essa criança no seu ambiente ali de ministério infantil, tá? Sônia, queria pedir também para você compartilhar um pouco dos seus contatos, das suas redes sociais, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto de inclusão, por favor. Bom, eu convido a todos e estou à disposição de vocês também, como eu estou aqui do IMC. Meu Instagram é Sonia_Mendes_PC, PSI. Então lá vocês encontram, sou eu mesmo que respondo, posso estar aí à disposição para estar construindo novos saberes. Essa capacitação, Caio, foi muito bom você ter colocado, ela é importantíssima. Sim. Né? Esse espaço, né? Esse Ministério de Capacitação MC é fundamental para trabalhar com crianças. Para eu trabalhar com a inclusão, e aí eu digo e toda a igreja, passando pelo pastor, inclusive aos funcionários de apoio, tá? Funcionários contratados da igreja. Eles precisam aprender a como receber, como acolher essas pessoas com necessidades específicas. Podem entrar em contato comigo, eu fico aí à disposição para poder contribuir. Legal, maravilha. Sônia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Não é a primeira vez que a gente está junto, o Ministério Lidere Crianças, que é o Ministério Guarda-Chuva, a gente promove já pelo menos 2 vezes. A gente fez seminários de inclusão, e um deles a Sônia estava lá, e outras irmãs também contribuíram para o entendimento dos seminaristas, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Pessoal, a gente se vê aí no próximo episódio do podcast Instituto Ministério com Crianças. Tchau, tchau. Tchau.